quem espalha fake news não são robôs, não são algoritmos, são pessoas. Quem mais espalha fake news são grupos de WhatsApp de família. O Brasil recebe hoje Bárbara Libório e Marcelo Taz para um debate do assunto do momento, fake news. Gostaria então, Bárbara, de começar por você explicando para todos nós como funciona essa agência de checagem, quais são as premissas e critérios por onde vocês começam, afinal. Vou começar explicando um pouquinho da história do Aos Fatos, tá? Aos Fatos é uma plataforma de fact-checking, foi a primeira plataforma aqui no Brasil voltada exclusivamente para checagem de fatos, né? A gente começou a operar em 2015 ali, foi em meio ao processo ali de impeachment da ex-presidente Dilma, então já era um cenário assim bastante polarizado, né, e um cenário bastante propício para a disseminação de notícias falsas. Desde 2015, então, a gente trabalha fazendo a verificação do discurso público, que é isso, é verificar principalmente o que os políticos e as autoridades públicas falam, né, pode ser nas redes sociais, em entrevistas para a imprensa, em discursos oficiais. Para isso, a gente tem um método que é bastante transparente, né? O Aos Fatos, assim como as outras duas plataformas de checagem mais consolidadas aqui no Brasil, elas fazem parte de uma rede internacional de fact-checking. A gente passa por auditorias anuais e a gente precisa cumprir alguns requisitos ali, como, por exemplo, a gente tem que ser apartidário, a gente tem que checar todo mundo, a gente não pode checar quem é de um partido, só quem é de outro. A gente tem que ser muito transparente quanto às nossas fontes de financiamento. Quer dizer, isso é o que dá o selo de qualidade para vocês. Exatamente, transparente quanto às fontes que a gente usa, então todas as fontes são referenciadas para que os leitores possam fazer a apuração junto com a gente. Então, tudo isso a gente passa por auditorias anuais para que a gente mantenha esse selo de participante aí dessa rede internacional de fact-checking. Para isso, a gente tem um método também que tem que ser muito transparente, de fazer essa checagem. A primeira coisa é monitorar o que está rolando na rede, né? O que os políticos estão falando, por exemplo. Pode ser na imprensa, pode ser no Twitter, no Facebook, numa live do Facebook ali do Planalto. E procurar por uma declaração que seja checável. É importante falar que ela precisa ser checável, porque nem tudo é checável. A gente não pode checar uma opinião, a gente não pode checar um plano futuro, a gente checa fatos, né? Aí, a partir dessa declaração, né, que precisa ter relevância, cumprir ali os critérios de relevância jornalística, a gente vai atrás da fonte dessa informação, dessa declaração, né? Primeiro da fonte original, que é perguntar ali, de onde foi que você tirou isso, onde é que está esse dado, onde é que está essa informação. Só que a gente nunca pode ficar refém de um único discurso, né? Tudo isso é publicado na plataforma. Isso. É como se fosse uma reportagem, uma matéria jornalística mesmo. A gente vai atrás dessas outras fontes. Então, podem ser fontes de bases de dados oficiais, quando a gente fala de economia, políticas públicas, mas também de fontes alternativas para a gente não ficar refém de um só discurso, né? A gente contextualiza essa informação. Isso é muito importante porque uma informação ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa, mas tudo pode depender do contexto, né? Então, um político pode falar que ele entregou 100 creches num mês, mas ele pode estar omitindo o contexto de que essas 100 creches deveriam ter sido entregues há 2 anos, por exemplo, né? Então, é muito importante contextualizar isso antes de classificar essa declaração, essa afirmação, em um dos nossos selos, né? Então, essa informação, a gente fala que seria muito mais fácil se uma notícia, se uma declaração, ela fosse só verdadeira ou falsa. Mas não é assim que funciona, né? Então, ela pode ser verdadeira, falsa, mas ela também pode ser imprecisa, ela pode ser exagerada, ela pode ser insustentável, porque quando a gente não consegue checar, né, a gente não encontra dados ali, informações que refutem ou que corroborem aquela informação. Ela pode ser contraditória também, quando vai ali contra algo que já foi dito anteriormente. E aí a gente entrega isso para o leitor dentro do nosso site. Eu estava pesquisando sobre esse assunto e encontrei uma entrevista do Marcelo falando que tudo isso, o WhatsApp, Facebook e tudo mais, são apenas ferramentas, que o que tem por trás, que é importante, são as pessoas. Você me corrige se eu estiver errado. E aí eu te pergunto, Marcelo, quer dizer, no caso do Face, o Face ele é uma ferramenta que é mal usado pelas pessoas, ou ele tem responsabilidade no conteúdo, sim? Antes de tudo, é bom a gente dizer que a mentira não foi inventada na era do Facebook. A mentira é uma coisa humana. Eu colocaria o início da mentira no início da escrita, 3.500 anos antes de Cristo. Está no livro Êxodo, né? Na Bíblia, não falarás. E a mentira, é legal também a gente... Eu vou começar fazendo um elogio da mentira, tá bom, gente? A mentira, ela tem aspectos saudáveis também. Você já pensou você passar o dia inteiro sem mentir?
é uma coisa que pode causar danos mentais, eu acho, sabe? Porque alguém chega para você e fala assim, o que você achou do meu cabelo? É difícil responder, às vezes, essa pergunta sem mentir, né? Ou sem agredir alguém e tal. Eu falo isso porque eu tenho esse penteado que vocês estão vendo, né? Agora, o que eu acho que é importante a gente... É o falso testemunho, né? É o falso testemunho. Não darás falso testemunho. A gente precisa tomar cuidado, né, para não demonizar a mentira. É claro que ninguém aqui é contra a manipulação, o uso da mentira de uma maneira que você vai prejudicar a vida do outro e tal. Mas a natureza humana, a mentira está inserida na natureza humana até como uma espécie de equilíbrio ecológico entre as relações, né? E você vai descobrindo o que é relevante nas pequenas mentiras quando você vai se aprofundando nas relações, né? E vendo quem comete grandes mentiras e que não vale a pena e quem está tentando simplesmente dizer que te ama e não consegue dizer, né, por exemplo. Agora, passado esse momento romântico, eu quero dizer o seguinte, temos que ter muito cuidado quando a gente demoniza redes sociais, por exemplo, com fake news, porque quem espalha fake news não são robôs, não são algoritmos, são pessoas. E tem uma pesquisa recente que quem mais espalha fake news são grupos de WhatsApp de família. No caso da Marielle, né, metade foram grupos de família que espalharam a notícia. Eu tenho uma tia maluca que é quem mais espalha no grupo da família, você entendeu? E muitas vezes, aí é legal entendê-la também, porque ela vive, às vezes, insegura e ela não conhece todas as ferramentas. E aí qualquer spam que ela receba que fala assim, tem um ladrão que descobriu um jeito novo, ele aperta a campainha 5 vezes, se você atender, sabe esse tipo de coisa? E aí ela espalha. É um assunto que sensibiliza. Sensibiliza ela fica tão nervosa que ela espalha antes de qualquer coisa. E isso pode acontecer com a gente em outros assuntos. Acontece com a gente o tempo todo. Então, o que nós estamos aprendendo hoje, qual é a diferença? É a velocidade, né? É a aceleração das coisas. Mas quem já nasceu na aceleração já está muito mais preparado para isso. Tanto que eu gosto dessa pesquisa porque ela desmente, quem é criminalizado por conta de fake news geralmente são os jovens, né, que usam muito a internet. É mentira. Os adultos espalham mais fake news porque eles eles são de um mundo onde eles aceitavam que os jornais e as televisões e os jornalistas, nós jornalistas, fomos portadores da verdade, o que não é verdade, o que é mentira, inclusive. Jornalista produz muita fake news em jornal de papel. Tem muito fake news em papel também. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Bárbara, que é o seguinte, você acha que se o jornalista fizesse o trabalho dele bem feito, que é checar, né, que tem alguns mandamentos básicos, checar a notícia, cruzar a informação, verificar, etc. A agência que você trabalha teria esse espaço todo hoje? A gente fala há muito tempo já de uma crise do jornalismo, de redações cada vez mais enxutas, de não ter tempo ali de checar tudo que chega na redação, do jornalismo declaratório. E, então, sim, de fato, o fact-checking nasceu dentro das redações, né? E seria ótimo se a gente continuasse fazendo esse trabalho dentro das redações. Mas acho que o grande combate hoje é realmente contra essa indústria de fake news que nasceu, né? Então, a gente sabe que notícia falsa dá dinheiro, né? Notícia falsa dá clique, às vezes você sabe que aquela notícia é falsa, mas você clica nela porque você quer saber o que é que está ali, né? Então, e é muito barato produzir notícia falsa, né? É muito mais barato do que, por exemplo, fazer uma checagem, né? Então, eu acho que existe hoje uma indústria, assim, a gente sabe, né, então, de sites ali, de veículos que nasceram para isso, e esse é o grande combate, assim, eu acho. Mas como o Marcelo falou, teve uma brecha aí dentro das redações que abriu para que essas notícias falsas pudessem se propagar, tanto é que a gente sabe, né, na história recente das eleições americanas, acho que eram 40 sites produzindo notícias falsas, 700 e tantas notícias, né, que a Hillary era dona de uma casa de pedofilia e tudo mais. Mas aí é mais até do que redação, porque aí é um negócio, né? Como a Bárbara estava falando, aí tem a ver com aceleração.
que é uma coisa que marca a nossa era, né? Nós vivemos essa era, Essa rapidez, né? nós somos seres dessa transição. E aí o que acontece nesse caso particular? Nós temos pessoas que usam de tecnologia para ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com política. Os caras... Estão a serviço de quem pagar, né? A serviço de clique. E aí os cliques geram mais tráfego. O Facebook é uma empresa que demorou para reconhecer que ele participou desse negócio. Então ele comercializa dados e aí ele contribuiu, ou ele foi digamos, um coautor dessa história toda. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de negócio, né? Nós estamos falando de pessoas que estão cometendo crimes, né? E, para mim, o jornalismo, a minha crítica ao jornalismo é dele querer se colocar como alguém incorruptível. E aí eu acho que temos que falar, não, somos todos seres humanos, os jornalistas erram, muitos erram e não reconhecem que erraram, o que é ainda mais grave. Então não tem nenhum problema do jornalista errar, porque todos nós erramos, né? Mas quando você não reconhece o erro, você contribui para a imprecisão. Na era da aceleração, a imprecisão pode causar muitos danos, porque até você conseguir desmentir, e aí que tem esse exemplo do surgimento de empresas de checagem, o que é muito legal, é um resultado da aceleração e não, para mim, de um mau jornalismo, sabe? Agora, a distribuição pelo fake news, você consegue ter as agências de checagem e tudo mais. Agora, tem um outro caminho, que é o WhatsApp. Como é pessoal, você não entra no grupo da família para saber se tem... então, eu acho que, né, para saber se a sua tia está passando uma notícia que é falsa, enfim, que pode causar danos e tudo mais. Qual é a única forma de se proteger? Nos Estados Unidos está em alta a mídia, a educação para a mídia, né? Que, de certa forma, aqui na Mobile tem na aula de atualidades e tudo mais. Esse é o único caminho que está ao nosso alcance nesse momento, Bárbara Marcelo? Eu acho que não existe falar de combate à fake news sem falar de educação para a mídia mesmo. Tem muita gente que pergunta para a gente, né, para as agências de checagem, mas vocês não acham que vocês estão enxugando gelo? Porque imagina, você vai falar que uma notícia é falsa hoje, amanhã vai aparecer outra, ninguém se importa com a verdade. Ou então falam, não existe braço para o tanto de notícia falsa que existe hoje. Realmente, talvez não existam jornalistas e checadores o suficientes, mas todo mundo pode ter um checador, né? Quer dizer, ela recebe uma notícia que ela não sabe a procedência, o que ela faz? Na dúvida, primeiro, não compartilhe. E aí são pequenas coisas que, assim, uma pequena olhada ali num texto, por exemplo, já pode ligar o alerta, assim, de pensar, putz, acho que eu vou esperar um pouco para compartilhar. Então, por exemplo, texto que tem muito adjetivo, com conotações pejorativas, aquele título em caps lock, sabe, em caixa alta, pontuação excessiva. Confere a data. Conferir a data é um passo, assim, super rápido e muito importante, porque a gente fala muito que as notícias falsas, elas vão e voltam, assim, né, elas são recicladas. Confere se aquela imagem está de acordo com o texto. Então, são coisas rápidas ali que 2 minutinhos antes de você compartilhar, já pode estar evitando ali de disseminar uma notícia falsa. Agora, né? eu li numa pesquisa do MIT que eles falam que a notícia verdadeira ela é mais complicada de ser lida do que a notícia falsa. A notícia falsa é mais simples, as expressões mais acessíveis, enfim. Eu acho que eu interpreto isso de um outro jeito, né? Uma coisa que é bom a gente ter consciência é que a gente vive numa era e que os algoritmos nos empurram para os extremos. Por quê? Por uma questão muito tranquila de entender, porque dá mais audiência. E também isso não é novo, quer dizer, as manchetes de jornais sempre puxam para os extremos. Elas vão no limite de não ser uma mentira, mas é o máximo do extremo. Para quê? Para chamar a nossa atenção. E aí eu volto a falar da natureza humana, né? O humano, ele é atraído pelos extremos. Então é legal, antes de tudo, a gente assumir isso. Nós gostamos de saber de um fato extraordinário, ou de uma desgraça, ou de uma grande notícia, e ter o privilégio que eu espalhei, eu contei para você primeiro. Né? Sabendo disso, né, eu sugiro muito, além de todas essas dicas preciosas da Bárbara, respirar. E respirar tem a ver com uma palavra linda que é discernimento. Você só vai conseguir
ter um filtro para o que você está recebendo, se você praticar o discernimento. E é muito difícil, porque a gente vive hoje uma tentação incrível de dar like ou de dar dislike. É uma coisa assim, quase compulsiva. E aí é que volto a dizer, eu creio que há uma oportunidade muito legal da gente falar da natureza humana, da gente se conhecer mais, de nós nos assumirmos mais próximos da nossa natureza para resolver esse nó. Senão a gente vai ficar botando culpa nas máquinas, nos algoritmos, nos jornalistas, na tia louca, você entendeu? Agora, no seu trabalho, o que é mais difícil localizar? Porque aquela notícia escandalosa e falsa, você consegue olhar e, né, com discernimento, falar, nossa, isso aqui é um absurdo. Agora, aquela mais sutil, mais ardilosa, essa é a mais difícil de você pescar no seu trabalho? Eu acho que a grande jogada... Que essa é mais perigosa para a gente, né? Sim, e a grande jogada das notícias falsas são essas, quando elas não estão ali de cara falsa. Porque quando ela é de cara falsa, qualquer um duvida, né? O problema é que é aquela notícia que, podia ser verdade. Olha, acho que podia ser. E aí eu não sei se é mesmo, mas eu já acredito nela de bate-pronto. Hoje em dia tem um debate muito grande aí sobre se a gente deve, inclusive, usar o termo de notícia falsa, né? Porque a notícia falsa hoje ela não vem só naquele formato que é um link de um site com um título, um lead, um formato jornalístico, né? Ela vem num meme, ela vem num tweet, ela vem num vídeo numa rede social, ela vem numa corrente no WhatsApp. E aí esse também é o grande desafio, né? A gente não está falando só também da indústria ali, dos sites, enfim, que a gente pode monitorar, mas como é que a gente vai monitorar o que está sendo dito ali nos aplicativos de mensagem, né? A gente fez uma pesquisa no começo desse ano, aos fatos de como as pessoas consomem informação, e a gente viu que ali, 33% das pessoas consumiam dentro de redes sociais e de aplicativos de mensagem, e outros 33% dentro de aplicativos de busca. Mas o dado que eu achei mais interessante dessa pesquisa era que 50% dos entrevistados disseram que eles já tomaram uma decisão baseada em uma informação que depois eles viram que não era verídica. Nossa. E aí pode ser uma decisão pequena, do tipo entrar numa discussão ou não, seguir um perfil ou não na rede social, ou pode ser uma decisão como tomar ou não a vacina da febre amarela, votar ou não num candidato esse ano para as eleições. Então, são coisas que estão ali influenciando o dia a dia de todo mundo, todo dia, né? E uma outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, além de tudo isso, esse estado de alerta, essas dicas todas, ampliar um pouco a nossa conversa para também ser crítico na hora de ler um jornal ou consumir notícia e entender o que é notícia e o que é opinião. O que é fato, o que é opinião. Quer dizer, fato, está chovendo lá perto da escola móvel. Opinião mas eu acho que aquilo lá foi inventado pelo Marcelo. Então, sabe, né? O que é fato é opinião. Isso é uma coisa muito importante de separar. E é legal entender, eu tenho uma doença incurável que é o otimismo, né? Porque a gente olha para isso tudo, muitas vezes, com pessimismo, assim. A gente acha que está vivendo o pior momento do mundo. Eu tenho opinião exatamente contrária, assim. Eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade gigantesca de esclarecer as coisas. Vejam todos esses escândalos. Eles são derivados de muitas mentiras que foram pegas com perna curta, né? Então, a minha tese, hoje é muito fácil, como nós já falamos aqui, a Bárbara falou com muita propriedade, produzir notícia falsa. Ao mesmo tempo, é cada vez mais fácil pegar a mentira de perna curta. E é por isso que a gente tem hoje todos esses escândalos. E pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem gente sendo punida por mentiras que não correspondem aos fatos, né? Então, a outra palavra da hora é transparência. Transparência, que é algo que todo político fala, blá, 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 hoje não é mais opcional, né? Tem muito político que vende isso como uma virtude, eu sou transparente, não sei o quê, grande coisa. Transparência é parte do pacote, você entendeu? Isso é muito legal de entender, que tem a ver com o efeito colateral do que nós estamos discutindo aqui, né? Existe fake news por conta da facilidade de produção e também existe uma facilidade de checagem, de debate, que é o que a gente está fazendo aqui, de espalhar esse debate e mais gente comentar aqui no nosso vídeo que discorda disso ou acrescenta coisas ao que a gente está falando.
A gente nunca teve tanta oportunidade de fazer isso. E você acha que isso que você está dizendo aqui antecipa, de alguma maneira, o clima que está chegando, que são as eleições? Né, o clima das eleições que está aí na porta já? Esse fenômeno, quer dizer, não é um fenômeno, mas assim, o que aconteceu nas eleições americanas, o que você está dizendo que agora está tudo mais transparente, a gente vai se beneficiar, isso antecipa... Você quer ver um fato que para a gente foi muito importante acontecer? O escândalo do Facebook, né? E o desmascaramento da Cambridge Analytica. Isso foi numa velocidade inacreditável. Em novembro, eu estava em Lisboa, num encontro de inovação, que o cara da Cambridge Analytica deu 2, 3 palestras disputadíssimas, mostrando o método dele. Eu estive nas 2, inclusive, porque o método é muito bom. Entender como eles trabalham. E já no início do ano, começam os rumores do Facebook, e o Facebook, que é quem mais conhece de rede social, cometeu assim um erro primário, que é não reconhecer. Tem 2 erros primários que a gente não pode cometer. Não reconhecer o erro e demorar para reconhecer o erro. Hoje o que é demora mudou muito. Porque daqui a pouco já é outra coisa. Não é, Polly? Né? Antes você errava no jornal e podia reconhecer daqui uma semana. Todo mundo o se cara ia reunia, mandar será uma que carta, fala? Que jeito será fala? que os editores, né? Será que nós publicaremos essa carta? Não, mas isso não está bom, isso não... Hoje você tem que reconhecer e na hora. O cara que mais manja de rede social demorou e na hora que ele foi no Congresso, ele reconheceu que ele demorou. E, olha, ele reconheceu aos 45 do segundo tempo. Mas aí volta o que você começou a dizer aqui, a questão humana. Quer dizer, teve ali uma vaidade que foi mais forte, que não... Isso pesa. Isso foi ruim para os negócios também. Né? Isso pesa bastante, mas é um dado, o dado da humanidade, desses super-heróis que a gente construiu, para mim pode ser a saída dessa situação, você entendeu? Ninguém é super-herói. A gente tem que falar isso claramente, não tem, você entendeu? Nós todos somos humanos, demasiadamente humanos, como disse o Nietzsche. A história do homem, eu gosto muito de olhar para trás para entender o que está acontecendo hoje, né? Um dos momentos mais turbulentos da história humana foi a prensa do Gutenberg, né? Onde aconteceu algo muito parecido com o que está acontecendo agora. A reprodução em escala acelerada de conteúdo. E aí os caras começaram a publicar livros, assim, se você pegar o gráfico de aceleração de gráficas no Ocidente, quando Gutenberg coloca a sua primeira gráfica no Mainz, né, onde a gente chama de Alemanha hoje, em menos de um século, a Europa inteira estava povoada de gráficas. O que aconteceu ali em menos de 100 anos? A gente tem a publicação da Bíblia, na mesma gráfica que publicou a Bíblia, as indulgências que os caras pagavam para remissão dos pecados com grana, né? E, finalmente, junto disso, Lutero questionando aquilo com um post na porta dos edifícios, das igrejas. Ele fez, mas literalmente, ele botou um post. Post é post. Criticando as indulgências. E aí houve uma viralização. O Lutero é um exemplo claro de viralização. Ele fala, isto está errado, blá, 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 mas ele escreveu em latim o post, né? Quando ele percebeu que viralizou, rapidamente, no mesmo ano, ele traduziu para o alemão. Isso nós estamos falando Nós estamos falando do século XV, XVI. Nós estamos falando... XV é a prensa do Gutenberg e ele vai avançar para o XVI. O Lutero faz um negócio fantástico. Ele tem cards do Lutero. O Lutero inventou um Instagram, gente. Ele tinha imagens para querer dizer o que ele... querer mostrar aquele conflito da Igreja Católica, né? E aí, o que acontece? A Reforma Protestante, através do quê? De viralização de informação que questionava os fatos, né? É uma coisa que está lá atrás e que é exatamente o que nós temos à mão hoje num clique. Quer dizer, né? Mudou a velocidade. Mudou a velocidade. As ferramentas. Os argumentos, se você tem um bom argumento, como eu creio que Lutero teve,
e que a igreja, inclusive, melhorou por causa do Lutero. A igreja teve que se explicar, teve que explicar que no mesmo ano que ela publicou a Bíblia, algumas décadas depois, ela publicou um livro chamado Prohibitorum, que tinha a lista dos livros que os católicos não podiam ler. Então, assim, censura, tudo isso é muito antigo, você entendeu? Então é legal a gente aprender com a história, sabe? Assim como não pode mentir, né? Não pode mentir, mas você mentiu, não menti, sabe? É legal a gente entender as ferramentas de hoje para melhorar a natureza humana, que é muito parecida. E que eu acho que no momento que a gente vive, a única maneira de combater a má informação é com mais informação. Mais informação e debate. E debate. Quem já foi vítima de fake news aí? Levanta a mão. Deixa eu fazer uma pesquisa instantânea. Quem já... Nossa, olha! Meu Deus! Gente, que isso? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero ver a sinceridade de vocês. Quem já espalhou fake news? Levanta a mão. Mesmo sem querer, aqui, ó, vai. ele, aqui, ó, sem querer. Às vezes acontece, né? Você não checa alguma coisa e compartilha. Já aconteceu comigo, sei lá, poucas vezes, mas já. A pessoa que foi vítima com certeza se lembra. Agora, pegando o contexto histórico e dentro desse espírito otimista do Marcelo, a gente está num momento de total aprendizado, né? Total. A gente está aprendendo tudo, gente. Até o exercício, né, de se relacionar com as pessoas. Vamos se permitir a errar também, sabe? E aí talvez eu vá... A Bárbara já dá tantos exemplos muito legais, eu vou dar uns exemplos mais tortos para vocês, sabe? Eu acho que o humor, por exemplo, é fundamental nessa hora. Quando você não leva tão a sério coisas que você quer tratar a ferro e fogo para passar para frente e tudo mais. Eu acho que é importante a gente também rir da hora que a gente caiu numa fake news para não cair mais, não é para espalhar mais, você entendeu? Eu me lembrei recentemente no início da minha vida profissional, a gente estava fazendo vídeos lá no início dos anos 80, eu, Fernando Meirelles, Marcelo Machado, a gente compramos uma vaquinha, fizemos uma vaquinha para comprar uma câmera de vídeo e começamos a fazer reportagem, brincar de fazer reportagem. Nós criamos uma fake news, veja você, que operários que estavam trabalhando na Avenida Paulista, naquela época, eu sou muito velho, viu, gente? Na Avenida Paulista, os prédios estavam sendo construídos, que alguns operários que estavam trabalhando lá estavam desaparecendo por conta da interferência das antenas. Ai. Aí a gente montou essa matéria, a gente roteirizou, uma matéria totalmente fake. E qual era a intenção? A intenção era chamar atenção para isso, que é possível criar uma notícia absolutamente falsa e as pessoas caírem, né? E aí nós botamos o fotógrafo nosso, que tinha uma cara mais respeitável, assim, tinha uma barba e tal, botamos um jaleco nele, tá certo? E ele era o cientista que explicava num quadro os raios e como que desintegravam as pessoas. Aí nós entrevistamos, nós fomos numa obra ali, você entendeu? E com a edição, você falava assim, escuta, tem algum amigo seu que desapareceu aqui em São Paulo? Ah, tem, conta como foi. E aí tiramos essa parte, né? Alguém desapareceu aqui na obra? Desapareceu. O Antônio desapareceu, ninguém mais viu, enfim. A gente montou uma matéria e mostramos que é possível você cair numa cilada dessa, né? Eu acho que é importante o humor como arma de desarmar os espíritos, sabe? Porque o outro lado... Desarmar, mas não tirar atenção, né? Desarmar assim, escute, você pode estar caindo numa fake news, entendeu? Não leve tudo a ferro e a fogo, entendeu? Porque a gente foi educado que isso é certo, isso é errado. E nem sempre uma coisa é certa ou errada. Tem muitas nuances entre o certo e o errado. E é isso que a gente deve debater aqui. É isso que eu acredito. Quer dizer, você não precisa escolher um lado.
Sempre. Você não precisa escolher um lado, você pode, é claro que tem coisas que são, obviamente, que não mudam. Você tem informações científicas sobre o tempo, mesmo assim o tempo erra muito, meteorologia, enfim, você tem que levar as informações e ter distanciamento para poder também relativizar o 100% de certeza que existe. Não existe 100% de certeza. Existe? Cientificamente falando? Vocês já mudaram uma Existe isso? notícia? Algum cientista- Várias vezes? Checou, daí deu, daí não, isso aqui está em dúvida, Sim, checa de novo. Sim, a gente tem uma política muito transparente de erros, até porque é um dos quesitos da FCN, né, da rede internacional, mas sim, já aconteceu da gente rever selo. Aí esse processo tem que ser sempre muito transparente, então a gente avisa que errou, a gente coloca ali a informação no rodapé da página de que essa matéria foi atualizada, o que foi atualizado, mas já aconteceu, Do porque... erro, de reconhecer o erro. E as pessoas, assim, a geração nativa digital está acostumada com isso. Eu creio que a geração anterior é que tem aquele fantasma da nota vermelha, da professora com a régua na mão. Isso que me Você remeteu entendeu? agora. Ou do professor Tiburcio com a régua na mão, né? Que tem também isso. Aliás, o Tiburcio já é isso, assim, uma coisa foi feito de propósito, inclusive. É bom que eu diga isso. É amor e, ao mesmo tempo, humanização do professor, você entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente torna tudo muito rígido, a gente coloca uma ferramenta na mão de quem tem o poder, ou pensa que tem o poder, no caso dos políticos, tá? Então, eu quero dar exemplo de um político, que inclusive é candidato a presidente, que usa como argumento opiniões que alguém tem contra ele, e isto é fake news, para desacreditar aquilo que você está dizendo. Você entendeu? Eu estou falando do candidato Bolsonaro, que é um cara que me processa porque na minha opinião, ele é homofóbico. E, segundo ele, eu não posso ter essa opinião. E o que me levou a ter essa opinião foi uma entrevista que ele deu ao CQC, onde ele diz isso com todas as letras. Aí ele fala, vocês manipularam a entrevista. A edição. Vocês produziram um fake news. Então, isso vira um argumento. Se a gente começa a levar o fake news de uma forma muito rígida, existe fake news e existe a pureza da verdade, a gente começa a dar força para quem usa argumentos contra a opinião, entendeu? Alegando que aquilo é fake news. Não, isso é fake news, entendeu? Ele está produzindo um fake news em cima, alegando que a opinião do outro... Para se proteger. Para se proteger, exatamente. Para evitar que ele tenha que explicar por que ele tem ódio a algumas pessoas pela sexualidade delas. E ele já demonstrou isso várias vezes. Agora, já que você falou do Bolsonaro, nesse caminho rumo às eleições, que tipo de cuidados a gente tem que ter ou aproveitar todas essas ferramentas que a gente tem para se assegurar das promessas que virão por aí, do clima que virá por aí? A gente fala que é tão perigoso quanto acreditar em tudo e não acreditar em nada, né? Então, a gente não quer estimular que as pessoas assim, se tornem completamente cínicas, porque isso também é perigoso, que as pessoas precisam se tornar um pouco mais céticas, né? Mais críticas. E aí, por isso que a gente acha tão importante empoderar o leitor, empoderar as pessoas para que elas possam ter as próprias ferramentas de fazer as suas checagens, né? A gente tem no site do Aos Fatos vários manuais de checagem, então, como checar vídeos, como checar boatos, como checar notícias, porque às vezes os métodos mudam, né? Um boato a gente não sabe, por exemplo, de onde vem, qual que é a fonte, né? Uma declaração de um político a gente sabe. Mas é realmente não acreditar em tudo. Se perguntar duas vezes, né? Mas qual que é a intenção? Será que alguém teria intenção de fazer essa notícia? Mas essas fontes que ele usa, será que são confiáveis? Essa notícia é assinada por um jornalista ou não é? Deixa eu conferir o domínio desse site, porque às vezes o domínio do site de fake news é muito parecido com o domínio de um site tradicional, ali, exatamente para enganar, para manipular o leitor, né? Então, ninguém espera que uma pessoa faça uma checagem de 3 dias ou uma semana, como às vezes a gente faz, antes de compartilhar uma notícia, né? Mas a gente espera que, com pequenas ações, assim, com esses pequenos detalhes, as pessoas já possam ter essa consciência e assim, a gente já possa realmente
combater a maior parte da disseminação das notícias falsas. Um cenário como esse, desse ano eleitoral, um ano que a gente já vem aí de muita polarização, né? É o cenário perfeito. A gente sabe que fake news é munição no debate, né? Então... E a fake news, ela sempre surge após um momento de comoção também, breaking news, gente, está aberto para perguntas, tá? Sim. Vocês fiquem à vontade. Eu estava folheando o livro aqui que deram para gente e fala bastante sobre identidade brasileira. E eu fiquei pensando, vocês acham que tem alguma relação essa difusão grande de notícias falsas, de fake news, com a identidade brasileira ou o jeito que o povo brasileiro se comporta? Assim? Olha, tem um dado sobre o Brasil que dá para se falar com muita segurança, que nós somos muito abertos à novidade. O brasileiro abraça a tecnologia com muita facilidade. E isso reflete, inclusive, nos dados sobre uso de redes sociais. Nós somos, assim, entre os 3 em quase todas as novidades que existem. Uma característica do povo. A gente está aberto à novidade. Isso é muito positivo, eu acho. E temos que olhar para isso, assim, quais são as virtudes disso, porque tem os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais a gente está debatendo aqui. A gente espalha fake news, a gente destrói reputação e depois vai ver qual foi o estrago e tal. Agora, o fato de estarmos abertos às novidades nos deixa muito abertos à inovação. Descobrir formas de nos virar diante dos problemas da tecnologia, sabe? Então, acho muito legal... Que é uma onda de criatividade, não é? Criatividade. Eu acho legal o dado, o ponto que você levanta, quer dizer, se esse é um dado da identidade brasileira, o que nós vamos fazer com ele? Né? Na minha opinião, a gente tem que valorizar algumas palavras que são depreciativas no Brasil, como, por exemplo, gambiarra. Né? Gambiarra, para mim, é uma forma que nós encontramos de inclusão digital também. Né? Nós temos dificuldades de recursos e aí a gente tem que se virar com a criatividade para conseguir, por exemplo, acesso à internet ou até, enfim, inclusão no sistema educacional. Né? Nas periferias você vê que o smartphone é a grande vitória de alguém que consegue ter isso na mão, né? Que para a gente que é mais privilegiado, é algo que já vem no bolso, desde que você nasceu, você nem sabe quem te deu o smartphone, mas hoje tem esse ponto de inclusão, esse ponto de criatividade, de como usar o meu smartphone, indo para uma lan house, indo para um café que tem Wi-Fi, mesmo que você não tenha um plano e tal, é uma forma que muita gente usa de estar inserido nesse debate que nós estamos aqui, né? Mesmo sem ter a sorte de estudar num colégio tão legal quanto esse. Oi, boa noite. Eu tenho 2 perguntas. A primeira se refere a alguns eventos recentes em que algumas pessoas e instituições criticaram e atacaram agências de checagem de fato. E eu queria entender, do ponto de vista de vocês, se essas críticas seriam válidas e como lidar com isso. E outra pergunta que eu tenho é se uma censura às fake news ela é necessária, ela é válida, ou se ela é, em alguma medida, uma forma de violar a liberdade de expressão. Obrigado. Primeiro que, como eu até expliquei aqui no começo, nós somos uma agência de checagem que faz parte de uma rede internacional de checadores. Então, a gente tem que passar, a gente tem vários critérios, né, que a gente precisa respeitar, a gente passa por auditorias anuais. Então, a gente é transparente, muito transparente no nosso método, a gente é muito transparente no nosso meio de financiamento, a gente é transparente nas nossas fontes, a gente é transparente em quem são os alvos da nossa checagem, então quem a gente checa ou não. Jornalistas podem ter opiniões, mas não são as opiniões que importam, não são as opiniões de quem está checando que importa são os fatos, né? E eu acho que isso, toda a nossa apuração é muito transparente no sentido de que o leitor mesmo ele pode fazer o passo a passo com a gente. Então, tudo é referenciado. A nossa base de dados que a gente usa, por exemplo, que a gente produz, ela está ali aberta. Todos os links que a gente usa de estudos, dados oficiais, dados acessíveis, todo o caminho estão sempre abertos. Todo o caminho de checagem é compartilhado com o leitor. Ele pode fazer o passo a passo e chegar às próprias conclusões. Porque a gente também
A questão é, o checador não é o dono absoluto da verdade, né? Não é a gente que vai dizer o que é verdade ou o que é mentira no mundo. A gente quer dar as ferramentas e dar informação para que os leitores cheguem às próprias conclusões e identifiquem ali o que é verídico ou não. A gente não faz nenhum tipo de censura, inclusive agora a nossa parceria com o Facebook, em que isso foi levantado, não existe censura, nada é retirado da plataforma, nada é retirado da rede social. Então é um trabalho super transparente. Mas eu acho que ele perguntava sobre as ameaças, né, que vocês sofreram. É algo que a gente, não sei se a gente pode dizer que a gente esperava, assim, o fact-checking é uma coisa nova, né, no Brasil. A gente está desde 2015, mas enfim, são 3 anos. Acho que a gente começou a debater fake news com muito mais afinco esse ano, ou ali a partir do final do ano passado. Antes as pessoas não sabiam muito bem o que era checagem de fatos, né? Eu lembro que em 2016 a gente ia checar os políticos e eles mesmos não sabiam, mas por que vocês estão checando? Ou mas o que é agência de fact-checking? Então é uma curiosidade natural, do mesmo jeito que existe elogios, vão existir críticas, a gente acha que podem existir. Acho que toda iniciativa e tudo pode ser questionado, desde que seja questionado com informações verdadeiras, né, principalmente. Agora, Bárbara, essa pressão que vocês receberam, que eu acho que é o que ele está querendo saber, foi via o quê? Como que foi? Como é que se deu isso? Esse tipo de pressão que os jornalistas da agência receberam? Foi principalmente via rede social, né? Então, pressionavam, ameaçavam? Principalmente no sentido de procurar ali coisas que pudessem falar sobre a ideologia de cada jornalista, né? Então, se um jornalista ele tinha se ele votava no partido de esquerda ou se ele tinha uma tendência mais para a direita. Mas que são coisas que a gente acha que realmente não importam quando a gente está falando de um método jornalístico, né? Dizer, de uma apuração jornalística. Não se intimidaram, é isso que você quer dizer? Inclusive, até porque o Aos Fatos e todas as agências de checagem, a gente tem uma política de, inclusive, indicar, né, ou de aconselhar que nenhum jornalista endosse alguma política partidária, ninguém é afiliado a nenhum partido. Então, a gente já tem todo esse cuidado, né? Então, por isso a gente já fica agora, mais com relação à segunda pergunta dele, que ele fala sobre você proibir ou então chamar alguém para falar, escuta, esse conteúdo aqui, dar explicações, se é ou não uma maneira de você cercear a liberdade de expressão. É isso, né? Então, aí eu tenho uma dica, além da minha opinião sobre isso. A minha opinião é muito clara, eu acho que não se proíbe nada. Qualquer controle hoje, além de absolutamente ineficaz, eu sou contra. Assim, eu prefiro alguém mentindo do que alguém sendo proibido de falar. Agora, sabe? quando causa algum dano, como é o caso, por exemplo, do Bolsonaro com relação a você ou vice-versa, usa a lei, não é isso? Usa a lei e usa, inclusive, eu quero ouvi-lo, o argumento. Estou louco para que ele fale sobre isso. Na campanha eleitoral ele vai ter que falar, porque não sou apenas eu que ele atingiu alguém que, inclusive, é muito mais relevante do que eu, que é a Raquel Dodge, né? Que já falou claramente que ele não pode cometer esse tipo de afirmação, né? Todos temos direitos de ter a opinião de que o Bolsonaro é homofóbico. Essa é a minha opinião e eu não vou me calar, mesmo ele me processando, entendeu? Agora, eu tenho um fato recente que ilustra muito bem uma situação prática, tá? Que para mim dá embasamento para essa minha opinião. E tem a ver com vocês também, porque assim, eu estou no Jornal da Cultura com o Cortella, num dia desses aí, que é quase todo dia, que o noticiário político estava muito quente. E nós emitimos várias opiniões ali sobre o que estava acontecendo, a prisão do ex-presidente Lula, enfim, todas as questões que envolvem o governo Temer e tudo mais. E aí, à noite, geralmente quando surge alguma coisa mais pontiaguda, ela acaba chegando até mim, porque começa aquela bolha que vai crescendo, 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 e aí tem uma hora, se tem alguém realmente batendo muito forte, é que chega, né? E aí tinha lá um cara... Durante o jornal? Durante o jornal, mas isso depois, né? Uhum. Eu já estava assim, tomando meu chazinho de camomila para ir dormir. E aí, naquela noite, depois do Jornal da Cultura, vinha o Roda Viva com Boulos. E esse cara é um simpatizante do Boulos, e até aí excelente, mas ele assistiu o jornal e disse na rede dele, no Facebook, que eu
ele não fala o quê, mas ele fala que as minhas posições políticas mostravam com muita clareza que eu sou um escroto. Usou essa palavra. E muita gente começou também a concordar com ele, digamos assim, os amigos dele. A dar like. E aí, a dar like, Dá like. que é a compulsão. Esse careca é escroto mesmo, é escroto. E aí, o que eu fiz? Aí é que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, né? Primeira coisa, quem é essa pessoa que foi o primeiro que chamou de escroto, né? Eu fui ver, é um fofo, sabe? É um cara que tem um trabalho social em Paraty, que é uma comunidade que eu respeito muito. Aí eu fui ver a rede dele, algumas pessoas com quem eu já trabalhei. Ou seja, esse cara começou a me causar um estrago com gente que não viu o telejornal. E aí, como é que estanca uma história dessa? Agora vem a resposta de $1 milhão. Primeira coisa que se deve fazer com um hater, com um cara que criou uma notícia falsa, é chamar o cara pelo nome. E ele se chama Davi. Ele vai ficar muito famoso, eu tenho falado muito dele. Eu falei, Davi, você, por favor, lembre o que eu disse no jornal, porque eu só vi o adjetivo escroto, eu não vi o seu argumento. Você pode me dizer o seu argumento? Quando você faz isso, é incrível o resultado. Na maioria das vezes, a pessoa se desarma de uma forma. Foi o que aconteceu com ele. Ele falou, nossa, Taz, eu não sabia que você ia ler meu comentário. Muito menos ligar, fazer contato. Mas tudo isso publicamente, hein? Eu estou conversando com ele no mesmo ambiente que ele falou que eu sou escroto, né? E aí ele falou assim, não, naquele dia, realmente, você assumiu algumas posturas que eu me lembro, eu não gostei. Agora, eu esqueci o que você falou. Eu não me sabe? Ele esqueceu o que levou ele a me chamar de escroto. Agora, eu me lembro que o Cortella discordou de você, inclusive, querendo usar o Cortella, coitado, usar um filósofo como um argumento de que ele discordando de mim. Então a culpa é do Cortella. Aí eu falei, cara, o Cortella, nós somos profissionais em discordar um do outro. A gente tem um livro onde a gente fica discordando, que se chama, aliás, Cidadania Obscena, que tem tudo a ver com esse assunto aqui de hoje. Eu falei, eu e o Cortella discordamos e eu amo discordar e entender os argumentos, mas eu até agora não entendi o seu, Davi. Então, por favor, tente lembrar o que aconteceu. Na hora, esse Davi agora me ama, ele voltou várias vezes para tentar explicar e não conseguiu. E aí acontece, pessoal, um fato que talvez embase o meu otimismo, Polly, porque aí alguns amigos dele, entendeu, apareceram, porque ele já estava assim, falando para mim assim, não, eu vou começar a prestar mais atenção agora. Tudo isso publicamente. Tudo publicamente, antes disso, é praticamente um case, eu estou usando isso num curso que eu estou dando sobre engajamento. E aí? Então, eu vou começar a prestar mais atenção antes de espalhar essas coisas que não correspondem à verdade, que não sei o quê. Aí aparece um amigo dele e fala assim, vai nada, você faz isso o dia inteiro. Nasceu para infernizar os outros. Então, a situação ela vai se esclarecendo de uma certa maneira sozinha também. Uhum. Que é o caso que aconteceu agora com o Trump, é o caso que aconteceu com a Cambridge Analytica, uma empresa poderosíssima, ganhou muito dinheiro, que agora já está provado também que ela interferiu no Brexit. E, assim, a nossa sorte é que numa entrevista agora ao Channel 4, eles revelaram que eles vinham para o Brasil trabalhar na eleição brasileira. Eles só não vão vir por conta disso. Foram pegos de calça curta. Eu acho que hoje em dia, jovens, a gente tem muito acesso ao Instagram e WhatsApp, em que perfis que, com um post, abrangem mais de 1 milhão de pessoas, assim. Então, é muito fácil você ter essas fake news espalhadas para todo mundo e com um clique você compartilha com mais 30 pessoas, 100 pessoas. Eu queria saber qual é o método mais efetivo, assim, depois que é confirmado que isso é uma fake news, para realmente tirar ela da mídia e comprovar e mostrar para todo mundo que realmente era uma O que você faz fato com equivocado. isso, né?
Você denuncia? Você manda de volta? Qual a opinião de vocês? Bom, hoje, agora no Facebook já tem esse novo anúncio, né? Enfim, nas últimas semanas, você pode já marcar ali uma publicação, denunciar ela como uma notícia que seja potencialmente falsa, né? Essa notícia vai ser checada pelas agências de checagem e aí, se for comprovadamente falsa, o alcance desse post vai ser reduzido e se você quiser compartilhar essa notícia, você vai poder compartilhar normalmente, mas vai aparecer ali entre os links relacionados a checagem dessa notícia, né? Você vai ser avisado ali de que aquilo foi checado, de que, olha, pode não ser verídico, né? Assim como as pessoas que vão ver essa mensagem, esse post no feed delas, também vão poder ter acesso a isso. Inclusive, se você tiver compartilhado essa notícia e a checagem for feita só depois, você também vai receber uma notificação de que aquilo foi checado e aí você decide o que você quer fazer, né? Eu acho muito legal porque, assim, nessas perguntas que todo mundo fala, de que, mas imagina, isso é enxugar gelo, a gente teve o caso recente da morte da Marielle Franco, né, do assassinato dela, e no dia seguinte ao assassinato dela começaram a surgir muitas notícias falsas, né, muitas fake news, ali, ela é casada com um traficante, ela é do Comando Vermelho, esse tipo de coisa. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, a gente fez uma checagem e a gente checou todas essas informações. Nosso site caiu esse dia, de tanto acesso. Assim, foi o dia que a gente teve mais acesso, o site caiu. E depois a FGV fez ali um gráfico muito bacana de ver, que é mostrando, em uma linha, o compartilhamento das fake news sobre o caso, e na outra linha, o combate às notícias falsas, né? E justo no sábado, o combate às notícias falsas ultrapassa a linha das fake news e a linha das fake news começa a cair. E é claro, isso não é o trabalho, né? O Aos Fatos Salvou o Mundo, não é o trabalho de uma equipe de checagem, mas é um trabalho conjunto de todo mundo. Então, assim, da gente fazendo a checagem, das pessoas compartilhando, não pecar pela omissão. Então, se você viu que aquela notícia é falsa, tá ali no seu feed, você pode, né, ali colocar o link da checagem, falar pro seu pai, pro seu amigo, pro seu primo, pra sua tia louca, olha, isso aqui, ó, vou te mostrar que isso aqui não é verdadeiro. Se for um trabalho ali conjunto de toda a sociedade, né, de gente checando, de gente compartilhando, isso vai chegar, vai ter um alcance ali para ajudar a combater as notícias falsas que realmente têm um alcance muito rápido, né? Com relação ao WhatsApp, assim, tem que ter espírito crítico o tempo todo. E só tem que lembrar uma coisa para você, que não tem como tirar a notícia, como você falou. Isso é um aprendizado dessa era que a gente vive. Não tem como tirar, é impossível. Essa história de... alguns políticos tentam, né? Eu vou tirar o meu nome lá do Google, né? Isso não existe. O que existe e que eu acho muito legal é a construção de credibilidade. E aí eu acho que é uma... É mais poderoso, né? E é uma coisa que cada um aqui, mesmo que não seja jornalista, mesmo que não seja interessado nesse assunto, está construindo mesmo sem saber. Cada vez que você espalha uma fake news, você está dilapidando, você está erodindo a sua credibilidade. E cada vez que você confirma uma coisa que era mentira e tal, você... É como na vida real, né? Os amigos começam a confiar mais em você, você começa a ter mais influência. Então, influência tem muito a ver com credibilidade. E tem uma ilusão, talvez por conta dos YouTubers e Big Brothers e tal, que é a ilusão do cara achar que ele está relevante, porque ele tem muitos seguidores, inclusive, e que é uma pista falsa, né? Esse é outra coisa que acabou de ser desmentida. Não é o número de seguidores que diz que você é relevante. Até os anunciantes já estão percebendo isso. Porque às vezes você tem milhões de seguidores, mas você não tem engajamento nenhum. Você não tem relevância e tal. E como que entra nesse cenário os robôs? Porque existe, inclusive, maneiras de você checar se a existência de robôs ou não é? Sim, é um debate que a gente tem visto muito esse ano, né, de como os robôs podem influenciar na disseminação das notícias falsas, então de ficar compartilhando, ou aqueles perfis falsos, os fakes. Não dá para negar que eles têm influência, a gente sabe que sim, que tem, mas a gente fala muito de como que a gente não pode ter tanto medo da tecnologia, né? Porque... Tem robôs do bem, né? Exato, porque se elas podem ser usadas para o mal, vamos dar um jeito de usá-las para o bem, né? A gente está trabalhando agora esse ano em 2 robôs, um robô em parceria com o Facebook, no Messenger, que é a Fátima, a nossa robô checadora. Então, se você receber ali uma matéria... Fátima Bernardes? Só Fátima. Se você receber ali uma notícia que você acha que é falsa, você pode ir lá conversar com ela vai te dar algumas dicas de como checar, de que sinais você pode ali perceber para verificar a veracidade dessa notícia. E no Twitter também. No Twitter é um outro braço, mas que aí a ideia é de falar para a pessoa que está ali compartilhando
uma notícia falsa, que essa notícia é falsa enviando aí o link da checagem, né? A gente está trabalhando nisso esse ano. E a gente tem várias iniciativas de bots do bem. Então, acho que, é claro, a gente se preocupa e a gente precisa, sim, debater como os bots vão influenciar a disseminação de fake news, todo esse debate esse ano, mas a gente também tem que pensar em como usar isso para o bem. Você não acha que com essa nova polêmica em torno das fake news, com tudo isso saindo, ficando escrachado que isso realmente existe, e até olhando pelo lado otimista, né, conforme você mesmo falou, você não acha que, de certa forma, é bom ter tido essa polêmica, porque até então as fake news podem ter passado desavisadas, né, há muitos anos. Como você mesmo falou, você fez isso em jornal há muito tempo atrás, então as pessoas caíam assim muito fácil. Então, olhando por esse lado otimista, não seria algo bom essa eclosão da polêmica acerca das fake news? E só a segunda, só para não ter que falar de novo, mais para a Bárbara, mesmo para você, que é o seguinte, já teve algum caso de vocês checarem alguma fake news e, tipo, vocês terem errado, assim, tipo, sei lá, vamos supor que... Fazer uma segunda checagem porque errou da primeira, é isso? Olha só, eu acho excelente quando uma mentira ganha visibilidade, é posta debaixo do sol, da claridade, a tendência é derreter mesmo, sabe? E durante muito tempo, durante pelo menos o tempo que eu comecei a consumir notícias, a gente tinha mais dificuldade de perceber o que era mentira. Essa que é a minha posição, e que é um pouco engraçado, que é quase que o oposto do que... Com a mesma rapidez que ela se espalha, com a mesma rapidez você consegue checar isso, que você quer dizer? Não, eu vou usar 2 exemplos, tá, práticos para esclarecer o que eu estou falando. Assim, eu sou de uma época que um político controlava toda a mídia brasileira. E a que ele não controlava, ele comprava os jornais. Eu estou falando de Getúlio Vargas, que vocês devem estudar bastante a atuação do Getúlio. O Getúlio era um mestre também no controle da mídia. Ele era bom de rádio, ele tinha um controle sobre a imagem pública dele, ele sempre aparecia em fotos, quase sempre na mesma posição, ele não permitia fotos de trás. Quase todas as fotos, dá um Google em Getúlio Vargas, vocês vão ver o que eu estou falando. Ele controlava a sua autoimagem, entendeu? Por quê? Porque ele tinha poderes de controle, né? Vai olhar para os Getúlios Vargas de hoje, se eles conseguem. Ele não consegue. Então, o exemplo mais evidente que aconteceu recentemente, e aconteceram vários, né? Eu não vou trazer um exemplo brasileiro, porque eu não quero estragar a noite de ninguém, porque são muitos também. Mas o Putin... O ano passado, tem um controle forte, ele né? tem um controle forte, ele tem um pulso muito bom, como o Getúlio tinha. Ele é bom de mídia, é um cara que sabe, gosta de tirar foto sem camisa, você já viu? Ele causa, né? Ele está sempre bem na foto, né? Só que tem um pequeno detalhe, ele é da era digital. Aí uma imagem do Putin foi usada numa marcha contra a homofobia na Rússia. Ele deveria ter ficado orgulhoso. Eles pegaram uma imagem do Putin e botaram uma maquiagem, ele ficou bonito, inclusive, assim, um arco-íris e tal. Foi usado na marcha contra a homofobia. Ao invés do Putin gostar, ele declarou ilegal compartilhar aquela imagem nas redes sociais. Imagina. O que aconteceu no segundo seguinte? Os memes mais engraçados da internet mundial, entendeu? Ele num cavalo assim e o Trump atrás dele agarrado, entendeu? Ele cavalgando um biscoitinho, ele, sabe? O que vocês conseguirem imaginar. Então, isso para mim confirma assim o meu otimismo em relação nós entendermos que sim, vivemos numa era de muito mais riscos de você tropeçar numa mentira, mas, ao mesmo tempo, nós temos muito mais poder de denunciar essa mentira como a gente não tinha antes. Porque eu não tinha como denunciar uma mentira se eu sou apenas um mero eleitor, se eu sou um homem que não tem acesso aos meios, você entendeu? Hoje, qualquer um de vocês tem, qualquer um de nós você temos. ficar pedindo, por favor, para um meio de comunicação, um jornal, dar aquela
aquela denúncia, propagar aquilo que você queria denunciar, ou falar, ou pedir. Não era assim? Então, eu creio que a gente tem que celebrar essa liberdade de expressão e entender que quando a gente celebra e sai usando, a gente tem uma responsabilidade. Né? Quando você publica algo, quando você causa dano a alguém, você está vivendo não no mundo virtual, você está causando dano a pessoas de carne e osso, entendeu? E aí você também entra nesse jogo de se você cometeu um crime, se você deslizou e, enfim, causou um dano qualquer, ou diz que alguém é escroto e o cara achou ruim, ele vai pedir para você explicar, você vai ter que explicar, entendeu? Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, eu acho que foi um ótimo encontro, acho que é tanto assunto e é tão novo para todos nós isso, que eu acho que a gente continuaria aqui debatendo, daqui a pouco a gente entraria no capítulo assim, quais são as ideias que a gente tira dessa turma que está aqui para regularizar, o que cada um pode contribuir, porque, enfim, não tem muito ponto final essa história, pelo menos por enquanto, em que tudo é muito novo para todos nós. Bárbara, você gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Eu só quero agradecer o convite, é muito legal ver aqui, enfim, um dia de semana à noite, verdade. Um monte de gente preocupada com fake news, principalmente estudantes, porque a gente fala muito que realmente não dá para combater fake news sem passar pela educação. Então, fica o convite aí para que todo mundo estoure no checador, para que vocês vejam os manuais no site, para que vocês compartilhem com os familiares, quando alguém mandar no grupo da família uma notícia falsa, não tenham medo de dizer, olha essa checagem, né? Não vamos pecar pela omissão e procurar aí combater ao máximo esse grande fenômeno aí das notícias falsas, para que a gente tenha, principalmente no ano eleitoral, um cenário mais equilibrado. E agora, ao me despedir, assim, eu queria dizer, a gente vive uma era tão paradoxal que quanto mais a gente avança nessa complexidade toda de aceleração e de tecnologia, mais eu participo de eventos de carne e osso com a qualidade desse que a gente teve aqui essa noite, tá bom? Muito obrigado.